Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Gênios da Física. Hoje iremos falar sobre o átomo e as cargas elétricas existentes nele. Mas o que é o átomo e a carga elétrica? Qual a sua natureza? Quais os tipos de eletrização dos corpos? Sabemos da biologia que todos os seres vivos, sejam animais ou plantas, são feitos de estruturas microscópicas, conhecidas como célula. A célula é a menor unidade estrutural de um ser vivo, capaz de existir de maneira independente e se reproduzir. Ela é composta por três partes principais: a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Já na química, existem moléculas que são basicamente a união de dois ou mais átomos, formando cadeias. Por exemplo, o gás monóxido de carbono, que é um átomo de carbono e um átomo de oxigênio, o cloreto de sódio, ou o nosso sal, que é o NaCl, é o sódio, um átomo de sódio e um átomo de cloro, e o ácido clorídrico, que é um átomo de hidrogênio e um de cloro. Já a molécula de água, H2O, é formada por três átomos, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, e tantos outros. Essas moléculas são neutros na sua maioria. A união destes átomos só é possível graças às chamadas ligações químicas, que podem ser do tipo iônica ou eletrovalente, covalente ou molecular e metálica. Durante essas ligações, os átomos não estão neutros, possuindo uma certa quantidade de carga, seja ela positiva ou negativa, e, portanto, são chamados de íons. Existem dois tipos de íons, são os cátions e os ânions. Da mesma forma que um edifício ou uma casa é feita de tijolos, se dividirmos a matéria em partes cada vez menores, chegaremos ao átomo. Na física, a natureza está classificada em quatro interações fundamentais, conhecidas como nuclear, forte e fraca, a gravitacional e a eletromagnética. A nuclear forte e fraca, a forte está relacionada com a coesão do núcleo, já que você pode se perguntar por que o núcleo é coeso, por que ele continua unido, mesmo tendo prótons lá, que tem o mesmo sinal na sua estrutura. Né? Como é que existe alguma força que vence a força de repulsão elétrica? É a nuclear forte. Essa é a explicação, digamos, essa é a interação na natureza. A nuclear fraca está ligada com o processo de decaimento, um deles é o decaimento beta. A gravitacional, que atinge escalas, né, do nosso espaço, do nosso sistema solar, né, corpos com grandes massas e etc. E a eletromagnética, que é o que eu vou falar nesta aula de hoje. O átomo é um dos constituintes da matéria. Em geral, boa parte do que conhecemos é formada por átomos. Prédios, animais, plantas, sucos e bebidas, comidas, legumes e frutas, veículos, seu corpo, o próprio computador, o celular, todos são formados por átomos. Para os átomos mais simples da natureza, como o hidrogênio e o hélio, seus diâmetros são da ordem de 10 a menos 10 metros, ou seja, um angstrom. Apesar do átomo formar matéria, não é seu menor constituinte. É possível dividir o átomo em partes cada vez menores, e essas partes estão divididas da seguinte forma: a eletrosfera, que é a parte mais externa do átomo, e o núcleo, que é onde detém a maior massa do átomo, está no núcleo, está centrada no seu centro. Tá? Se você imaginar o átomo como uma esfera, o centro da esfera estaria o núcleo e na borda seria a eletrosfera. Na eletrosfera existem as partículas, de acordo com a mecânica clássica, ou ondas, de acordo com a mecânica quântica. Essas partículas ou ondas são chamadas de elétrons. A carga elétrica do elétron é negativa e vale menos E. Esse E é 1,6 de 10 a menos 19 Coulomb. A massa do elétron é da ordem de 9 vezes 10 a menos 31 kg e seu spin
é igual a meio de H cortado. Spin de partículas, no caso do elétron, que são semi-inteiras, né? Meio é um semi-inteiro, essas partículas são denominadas de férmions. No núcleo existem as partículas ou ondas chamadas de prótons e nêutrons. Os prótons têm carga positiva e o valor da carga elétrica é mais 1,6 10 a menos 19 Coulomb. A massa de 1,6 10 a menos 27 e spin igual a meio de H cortado. O próton também, assim como o nêutron, são chamados de férmions, porque tem spin semi-inteiro. Já os nêutrons, ele tem carga elétrica nula, com valor de 0 E. Sua massa é aproximadamente igual e seu spin a do próton. Os prótons determinam o tipo de átomo que temos. Por exemplo, o hidrogênio tem um próton, o hélio tem 2 prótons e assim por diante. A quantidade de nêutrons do átomo gera o que chamamos de isótopos daquele átomo. Por exemplo, o hidrogênio, que tem um próton, quando ele tem 0 nêutrons, ele é o hidrogênio convencional ou também chamado de prótio. Quando o hidrogênio tem 1 nêutron, ele é chamado de deutério. Quando o hidrogênio tem 2 nêutrons, ele é chamado de trítio. A grosso modo, a quantidade de elétrons nos dizem se aquele corpo ou material é um bom condutor ou mau condutor de eletricidade. Para sabermos o quão pequeno é um átomo, observe as comparações abaixo. Se o núcleo tivesse o tamanho de uma bola de tênis, o primeiro elétron estaria a uma distância de 1 km. Uma outra comparação relevante, né? Sabemos hoje que o átomo é da ordem de 10.000 a 100.000 vezes maior que seu núcleo. Numa escala macroscópica, pode-se comparar um átomo como um estádio de futebol. Se o átomo fosse o estádio do Maracanã, o seu núcleo seria uma formiga no centro do campo. Então, o átomo é enorme em relação ao seu núcleo. Ele tem um grande vazio entre o núcleo e a eletrosfera. Sua massa está toda concentrada no seu centro, ou seja, no núcleo. Com toda essa descrição, você poderia se perguntar: podemos dividir o átomo ainda mais? A resposta é sim. O elétron é indivisível. Já o próton e o nêutron, que formam o núcleo, podem conter partes menores, denominadas de quarks. Existem 6 tipos de quarks. São eles: up, down, strange, charm, bottom e o top. Devido a um fenômeno conhecido como confinamento de cor, os quarks nunca são diretamente observados ou encontrados de forma isolada na natureza, mas sempre agrupados. Os quarks up e down possuem as menores massas entre todos os quarks acima citados. Já os quarks mais pesados se tornam rapidamente quarks up e down, através do processo chamado de decaimento de partículas. As cargas dos quarks up e down são semi-inteiras e valem, respectivamente, mais 2/3 de E e menos 1/3 de E, onde E é a carga elétrica fundamental, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Todos têm spin meio de H cortado, ou seja, semi-inteiro. Logo, são denominados de férmions. O nêutron ele é formado por O nêutron é formado por um quark up e 2 down. Então, se você fizer a conta, mais 2/3 de E, mais 2 vezes menos 1/3 de E, o total da carga do nêutron é 0 E. Se você pegar o próton é formado por 2 quarks up e 1 down. Então, se você fizer a conta, 2 vezes 2/3 de E mais menos 1/3 de E, isso tudo vai dar 1E, ou seja, a carga do próton. Já o elétron, ele não é formado de quark e ele tem a carga total de menos 1E. Portanto, as cargas e os spins são quantidades quantizadas das partículas. A rigor, os corpos são em geral neutros, ou seja, a quantidade de carga positiva é idêntica à de carga negativa. Entretanto, quando ocorre esta igualdade, dizemos que os corpos estão eletricamente
estão eletrizados positivamente na falta de elétrons ou carregados negativamente por excesso de elétrons na sua estrutura. Esse desequilíbrio de cargas no corpo pode ser obtido através dos processos de eletrização, que podem ser classificados como eletrização por atrito, contato e indução. Na eletrização por atrito, se tivermos dois corpos neutros e atritarmos um com o outro, ao final as cargas de ambos os corpos serão de sinais contrários ou opostos. Já na eletrização por contato, se tivermos um corpo eletrizado e outro neutro, após essa eletrização, os corpos terão a mesma carga. Já na eletrização por indução, depende muito da configuração inicial dos corpos que serão eletrizados nesse processo. Das três eletrizações acima citadas, somente a de indução que pode ocorrer à distância. As cargas não podem ser criadas ou destruídas, mas sim transferidas, convertidas para outros corpos durante algum tipo de eletrização citada anteriormente. Desta forma, se um corpo detém carga, logo ele detém energia do tipo elétrica. Existe uma conservação da natureza chamada de conservação da carga elétrica, que diz o seguinte: a soma das cargas elétricas de todos os corpos antes da eletrização será igual à quantidade de cargas depois desta eletrização. Assim, ela se mantém constante a carga total para condições ideais daquele sistema. Quando a quantidade de cargas de um corpo sólido é grande, esta carga pode ionizar ou polarizar o meio ao seu redor, desde que não seja o vácuo. Quando isso ocorre, dizemos que ocorreu a polarização do meio ou a quebra da rigidez dielétrica daquele meio. O exemplo que pode ser citado com relação a esse fenômeno é a produção do raio. O raio, quando ele cai de uma certa nuvem em direção ao solo, por exemplo, ele vai ter que fazer o ar, que em geral não é condutor, vai passar a conduzir eletricidade, ou seja, o ar atmosférico sofreu uma polarização. E a corrente elétrica, as cargas elétricas, vão percorrer um certo caminho desse ar, desse meio, e atingir uma certa localização, parte, aqui no solo. Quando inserimos carga em um condutor neutro, esperamos ocorrer o que chamamos de equilíbrio eletrostático, e esse equilíbrio eletrostático não há movimentação livre de cargas pela superfície do corpo, toda aquela carga líquida, de mesma natureza ou sinal, ficará o mais distante possível uma da outra, por repulsão. Logo, ficará na borda, que é a parte mais externa do corpo. Exemplo disso é o que nós chamamos de gaiola de Faraday. Se temos dois tipos de carga elétrica, uma positiva e outra negativa, da experiência podemos chegar à seguinte conclusão: cargas de mesmo sinal se repelem, enquanto que cargas de sinais opostos se atraem. Toda carga elétrica gera ao seu redor um campo de influência chamado de campo elétrico. Da mesma forma que o campo gravitacional, que é gerado pela presença de massa do corpo. Ambos são campos invisíveis aos nossos olhos, mas sentimos sua presença. Eles viajam no espaço a uma velocidade no vácuo de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, que é a velocidade da luz. Tanto o campo elétrico como o campo gravitacional são campos vetoriais, logo têm modo, direção e sentido. Como sabemos se existe ou não campo elétrico, cargas elétricas em uma certa região do espaço, já que não podemos vê-los com os nossos olhos? Pois bem, para respondermos essa pergunta, usamos o que chamamos de carga teste, que pode ser positiva ou negativa, e que tem uma certa quantidade de massa. Se houver campo elétrico naquela região onde a carga teste se encontra, essa carga teste irá sofrer a ação de uma força elétrica, que pode ser do tipo atrativa, quando a carga fonte e teste têm sinais opostos, ou uma força do tipo repulsiva, na carga teste, quando a carga fonte e teste têm mesmo sinal nas cargas elétricas. A lei física que estuda a força que as cargas exercem umas sobre as outras é chamada de lei de Coulomb. E ela diz o seguinte: o módulo da força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas elétricas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa, onde fonte é entendido como aquela carga que gera o campo e teste é aquela carga que sofre a ação deste campo.
Convencionamos que as cargas positivas, as linhas de campo elétrico saem da carga, enquanto que a carga negativa, as linhas de campo chegam na carga. Geralmente na natureza encontramos arranjos de cargas na forma de monopolo elétrico, que é a presença de uma carga elétrica que pode ser positiva ou negativa, dipolo elétrico, que é a presença de duas cargas elétricas, positiva e negativa, quadrupolo elétrico, que são duas cargas positivas e duas negativas. Partes pontiagudas dos corpos, como dedos, cabelos, para-raios, palmeiras, facas, etc., acumulam uma maior quantidade de cargas, e isto é conhecido como o poder das pontas. Existem na natureza materiais que conduzem ou não melhor a carga elétrica em condições normais, ou seja, transferem melhor os elétrons livres, que são aqueles elétrons que estão na camada de valência, a camada mais externa do átomo. Logo, podemos classificar esses materiais como condutor, isolante e semicondutor. Estas propriedades mostram por que materiais como ferro, cobre, alumínio, ouro são bons condutores de eletricidade, ao contrário de papel, madeira, vidro e isopor, denominados de isolantes. Materiais intermediários que estão entre a classificação de condutor e isolante são denominados de semicondutores. Apesar de toda essa descrição sobre as cargas, não sabemos o que é a carga elétrica. Sabemos seu comportamento, propriedades e como ela se comporta na natureza. Portanto, em resumo, falamos nesta aula basicamente o seguinte: o átomo é uma estrutura muito pequena que forma e compõe a matéria, porém não é a menor. A carga elétrica está contida nas partículas elementares, como o elétron, o próton e o nêutron. Existe a lei de conservação denominada conservação da carga elétrica, semelhante à conservação da energia. A natureza da carga elétrica pode ser tanto positiva quanto negativa. E há 3 tipos básicos de eletrização que denominamos de atrito, contato e indução. Espero que todos tenham apreciado o conteúdo. Até mais e bons estudos!